Começando aqui em Josué 9, versículo 1, que diz assim, vou fazer uma leitura bem rápida, depois eu falo a respeito e vamos passar por vários pontos rapidamente. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefalá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de saco, gastos e vasilhas de couro, velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas, remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, e Seom, rei de Esbrom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem e vão encontrar-se com eles e diga-lhes: somos seus servos, faça um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus. Diga comigo em voz alta, por favor. Mas não consultaram o Senhor. Porque talvez você não prestou atenção na leitura, tudo isso aqui era mentira. Eles estavam se fazendo passar por alguém que não eram. Eles estavam se fazendo passar por alguém distante, um povo humilde, um povo simples, que estavam vindo de uma terra distante para se juntar a eles, mas eles eram dali. Eles já sabiam que Israel já tinha feito a Jericó e a Ai, e eles estavam usando de uma artimanha, o ardil que está escrito ali, simplesmente para manipulá-los. Então eles fizeram a parte, porque é aquela velha história, né? Oração, orar e agir. Oração, eu oro e ajo. Eu não posso só orar, é a história dos dois remos, né? Se você só ora, você toca de roda para um lado. Se você só age, você toca de roda para o outro. Se você ora e age junto, então você vai na direção certa. Amém? Então, aqui fizeram tudo, mas, diga comigo, não consultaram o Senhor. É o mais importante. Vamos lá. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de
fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon e Quefira, Berote e Kiriate Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento e em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. E na verdade isso era, pode sentar os obreiros, na verdade esse acordo não era para ser feito, esse acordo não era benéfico a eles, esse acordo não era um acordo que Deus queria que fosse feito. O que tiramos de lição, nós precisamos estar atentos, independente. Geralmente, isso aqui acontece muito, a pessoa parece ser uma boa pessoa, a pessoa parece ser de Deus, a pessoa parece ser humilde. Aliás, né? Quando parece ser humilde demais, toma cuidado, viu? Quando fala mansinho demais, toma cuidado. Geralmente é bem perigoso. Parece, e na verdade, muitas vezes vem com artimanha, como algo maligno, para você fazer uma parceria com quem não deve, uma sociedade para quem não deve, emprestar nome, emprestar cheque, fazer acordos que não é para ser feito. E quando você faz algo sem consultar ao Senhor, não tem do que questionar. Vou questionar o quê? Se algo não dá certo, o que Deus não direcionou, Ele não vai financiar. O que não foi na direção de Deus, a obra que Ele não começou, Ele não tem o compromisso de terminar. Lembre-se sempre disso. Nós sempre falamos sobre isso, né? Às vezes é tão duro para você construir algo bacana, é tão trabalhoso, com tanta oração, com tanto trabalho, com tanto esforço, mas um momento de falta de vigilância pode pôr a perder tudo o que conquistamos, ou nos colocar num problema que não era. Por quê? Porque nós somos muito imediatistas, né? Nós não somos imediatistas, gente? Nós oramos hoje, queremos amanhã, ou nós oramos hoje, nós queremos a resposta amanhã, e às vezes nós não separamos tempo até para esse tipo de situação, né? Esse tipo de situação de acordo, parceria, sociedade, empréstimo de nome, empréstimo de cheque, fiança, né? A pessoa pede hoje, a pessoa está fazendo amanhã, a pessoa pede hoje, ela não tem coragem de dizer não, e ela está fazendo amanhã, ou está fazendo hoje mesmo, né? Pediu hoje, está fazendo hoje mesmo, quando deveria parar e orar. Outro dia nós falamos sobre isso. Outro dia nós falamos uma coisa importante, muito importante sobre isso. Nós precisamos muito cuidado com quem nós fazemos parceria, com quem nós associamos, porque nós não sabemos se essa pessoa está passando por um tratamento de Deus. Nós não sabemos se Deus está tratando com essa pessoa, e se Deus estiver tratando com essa pessoa e você entrar no meio, o que acontece? Você entra junto, porque você está entrando no meio de algo que Deus está tratando, que algo que Deus está trabalhando. Grave sempre isso, porque às vezes a gente fala, a gente é muito emocional, e diz assim: mas como eu não vou jogar? Opa, eu tenho muita cautela onde eu vou botar as minhas mãos. Primeiro eu quero saber se Deus não está tratando ali, porque eu não vou me interferir num tratamento de Deus, porque se eu interferir num tratamento de Deus, eu entro junto, não tem conversa. Está entendendo ou não? Sim ou não? Eu não sei, preciso parar a orar. Senhor, eu preciso de direção. Senhor, é para eu fazer, não é, Senhor?
O senhor quer que eu faça essa parceria? O senhor quer que eu faça essa sociedade? O senhor quer que eu ajude essa pessoa? O senhor quer que eu socorra essa pessoa? Que eu empreste? E falar de empréstimo, empresta sabendo que você não vai poder cobrar, né? Porque depois você não vai poder levar o irmão na justiça, se for irmão pessoalmente. É verdade, bispo? Então é melhor não emprestar. Porque irmão não leva irmão na justiça. Não sei se você sabe disso. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Irmão não leva irmão na justiça. Irmão não leva irmão na justiça. Isso é sério. A Bíblia nos ensina não. Irmão não leva irmão. Essa é uma parte. Marcos 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Você sabe o porquê o diabo vive tentando criar barreiras e dissensões? Porque ele conhece muito bem a Bíblia. Ele sabe aonde te pegar. Ele sabe aonde barrar as suas bênçãos. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que acontece ao nosso redor, porque o que está acontecendo ao nosso redor, o objetivo é atingir o nosso coração. O objetivo é nos contaminar, é nos privar de bênçãos maiores que Deus tem para nós. Por isso, continuamente, volta o versículo anterior. Por isso, continuamente, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou você contra o seu irmão, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Isso é uma coisa muito interessante, né? Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que a Deus a gente não compra. Que a Deus a gente não compra. Que cai naquela situação que continuamente nós falamos, geralmente as pessoas querem cativar o Senhor através dos seus votos financeiros, né? Se o Senhor fizer isso, eu te dou essa oferta, se o Senhor fizer aquilo, eu te dou aquela oferta. Essa preocupação Deus não tem. Deus recebe muito bem isso, Ele recebe muito bem, mas o Senhor está mais preocupado com o nosso interior, porque tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Ele já, é dele. Ele levanta, Ele promove quem Ele quer. Hoje o cara está por baixo, está lá no fundo do poço, amanhã ele está por cima. Hoje ele não tem R$1, amanhã ele tem um monte. Ele está com a conta bufando. O Senhor trabalha para que nós sejamos verdadeiros cristãos, que vivamos a palavra, que venhamos colocar em prática literalmente a palavra, viver isso, não viver com barreira com ninguém. Você vê que a coisa mais desgraçada que existe direto o diabo está enchendo o coração de alguém para criar barreiras, barreira de um com o outro, do outro com o outro, do outro com o outro, vai virando uma confusão. E aí, essa é uma brecha para que o diabo entre e roube, prive muitos das bênçãos que o Senhor tem para ele. Cuidado, seja uma pessoa, como a Bíblia nos ensina, né? Seguir a paz com todos, que a sua consciência esteja limpa diante de Deus e diante dos homens, para que o diabo não te pegue em situações como essa. Deus não quer barreira, Deus não quer confusão, Deus não quer dissensão. Confusão é do diabo. Amém? E isso é uma coisa que contamina, adoece, prejudica, amarra a vida
do cristão. Amém? Então, cuidado com aquilo que entra no seu coração, porque, inclusive, para que Deus receba de forma, que Deus receba as suas ofertas e ela lhe traga a bênção, não fique com barreira com quem quer que seja. Elimina as barreiras. Seja maior por dentro do que por fora. Seja maior por... mas o que vão pensar? Vai pensar? Não, o que Deus vai pensar de você? Já parou para pensar nisso? Que não importa o que os outros estão pensando, o que importa é o que Deus está pensando de você. Esse é o mais importante. É como Deus está te vendo. Porque quando Deus se agrada de você, a tua vida se torna um verdadeiro mistério. Ninguém entende porque você é tão abençoado, mas você é abençoado. Ninguém entende porque você prospera tanto, mas você nunca para de prosperar. Porque Deus está olhando aqui dentro e se agrada do que vê. A vida da pessoa é um mistério para Deus, para os homens. Amém? Amém, gente? Amém. Essa é uma mensagem que ninguém gosta de ouvir, pelo semblante de boa parte das pessoas aqui. Não fala isso não, bispo. Não, mas o senhor não sabe o que os outros, não importa o que, quem te fez o quê. Você não tem controle sobre os outros, você tem controle sobre você. Você não tem controle sobre o que os outros fazem, você tem um controle sobre o que você vai permitir que entre dentro de você. Eu não tenho controle sobre o que os outros falam de mim, eu não tenho um controle do que os outros pensam ao meu respeito, mas eu tenho um controle do que eu vou permitir que entre aqui, do que eu vou colocar peso, do que vai me contaminar. Isso eu tenho um controle. Falar, você pode falar o que quiser, se vai entrar, é outra história. Amém? Até porque é o seguinte, a gente às vezes fala assim, né? Paz não tem preço, a minha vitória não tem preço. Claro que tem, e eu estou disposto a pagar o preço que for, para que eu viva abençoado por Deus. Amém? Então, cuidado com aquilo que acontece dentro de você. Não deixa o diabo te entulhar com coisas pequenas, fazer de você uma pessoa pequena, preso à mediocridade, porque o grande exemplo que nós temos é o Senhor Jesus. Estava pregado na cruz, estava lá pregado, tinha acabado de ser espancado, cuspido, humilhado, uma coroa de espinho absurda, cravado, espinho de 12 centímetros cravado na sua cabeça, furaram ele com uma lança, jorrou sangue, e ele pega ainda ali naquela dor insuportável, ele fez o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Encontrou força para orar por aqueles? O que você teria feito? Pai, arrebenta. Né? Pai, me vinga. Passa. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Que bacana, né? Inclusive lembrando de uma coisa importante, né? Onde você encontra isso aqui? Qual a outra passagem bíblica que você encontra isso aqui? Oração que você sabe. Que oração que você sabe? Pai Nosso. E lembrando do Pai Nosso, que é uma oração linda, né? A oração do Pai Nosso é linda. E eu adoro falar da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada um é cada um. É ou não é? Tem um pão nosso de R$1.000, tem um pão nosso de R$10.000, tem um pão nosso de R$100.000, porque tem gente que a despesa dele é tão grande, tem empresários que a despesa dele é tão grande, que o pão nosso de cada dia tem que vir assim. É ou não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada um é de cada um. E conforme as coisas vão crescendo, o pão nosso vai aumentando. Até porque você não vive só de pão, vive? Você mora, os seus filhos estudam, você tem a sua família para sustentar, você tem filho para estudar, você que é empresário, você tem funcionários para pagar. É ou não é? O pão nosso de cada um é de cada um.
Hã? O pastor está lembrando que aqui é o Pai Nosso. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera. Primeiro ponto, né? Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos atolados num lamaçal. Nós nos arrependemos, nós nos humilhamos, arrependemos dos nossos pecados, passamos pelas águas do batismo, e dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Amém? Só que tem uma diferença daquele que ele continua no pecado, ele continua fazendo o errado. Já não é mais simplesmente dessa forma, porque por esse processo nós já passamos. E muitas vezes a pessoa, ele comete algo, outro dia nós pregamos sobre isso, por isso que é tão importante a pessoa, ela não ficar ocultando coisas erradas, e no mínimo, para que o diabo não tenha onde pegar, que procure um homem como eu, um homem como os pastores, e diga: eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas estou tremendamente arrependido, quero uma vida nova, eu quero uma vida com Deus, eu quero ser honrado, eu quero que Deus me abençoe. Porque eu tenho falado de uma coisa muito importante: motivado não é abençoado. Motivado, você pode ser motivado o quanto você puder, maravilhoso, excelente, quando a pessoa tem uma boa motivação. Mas uma coisa é a gente ser motivado, outra coisa é a gente ser abençoado, a bênção do Senhor caminhar sobre nós, e é o que nós precisamos, é da bênção do Senhor caminhando sobre nós. Amém? E o que eu estou falando, nós estamos traindo aqui da Bíblia Sagrada. Nós precisamos estar atentos, cada um. Aqui nós já falamos três pontos diferentes, que é para que cada um. Eu sempre digo uma coisa que é muito importante. As pessoas podem não gostar do que ouve aqui, mas jamais vai poder sair daqui e dizer que nunca ouviu isso ou aquilo outro. E Deus jamais vai cobrar de nós não ter falado. Hoje eu estou numa segunda-feira, reunião de prosperidade. Eu estou te ensinando como prosperar, eu estou te ensinando a fazer o que Deus aprova, estou te ensinando você não permitir que o diabo te roube em pequenas coisas, que parecem pequenas, mas que são coisas que vão roubá-lo, privá-lo das bênçãos de Deus. Amém? Nós falamos, cuidado, discernimento, cuidado com a falsa humildade, com o falso bonzinho, cuidado, não faça nada por vista, simplesmente porque você olha e julgou pela aparência e não orou a Deus para que Deus confirmasse o que você deveria fazer. Se você não orou, seja sociedade, parceria, relacionamento dos mais diversos, você não vai poder cobrar. Cuidado para o diabo não encher o teu coração de barreiras, de confusões, de dissensões, de divisões, porque nós precisamos todos os dias do perdão de Deus. Todos os dias nós precisamos do perdão de Deus e que Deus olhe para nós com misericórdia. Então é muito inteligente da nossa parte que nós possamos olhar para os outros e dizer assim: ele também é falho, ele falhou, e que Deus abençoe, que Deus cuide. Eu disse o seguinte: nós somos unidos com todos, nós não precisamos estar misturados. Ô bispo, eu tenho que conviver com essa pessoa? Não, nós não somos unidos? Somos unidos ou não somos? Sim ou não? Você me ama, não ama?
Mais ou menos isso. Eu te amo. Nós não precisamos viver um na casa do outro para dizer que nós somos unidos. Nós não precisamos viver almoçando e jantando junto para dizer que nós somos unidos. Eu não preciso estar em churrasco na sua casa e você não precisa estar em churrasco na minha casa para dizer que nós somos unidos. E não é porque nós não fazemos isso que nós não somos unidos. Nós somos unidos e se nós nos encontrarmos em qualquer lugar, nós vamos tratar um ao outro muito bem e se precisar estar juntos aonde for necessário, nós vamos estar. Mas não quer dizer que nós precisamos estar continuamente misturados, continuamente envolvidos, continuamente em oba-oba e etc. Não temos barreira um com o outro. Se precisar estar, nós vamos estar. Mas se não precisar também, não precisamos estar. Entendeu ou não? Sim ou não? Então, ô bispo, é uma barreira, limpe teu coração, tenha barreira com quem quer que seja. Não tenha aquela coisa, olhe, porque todos os dias eu preciso da misericórdia de Deus. Todos os dias nós falhamos. Todos os dias nós precisamos que Deus olhe para nós com um olhar de misericórdia. E se eu não perdoo os homens as suas ofensas, Deus também não perdoará as minhas. Se eu sempre coloco o peso sobre os outros, também vai ter peso sobre mim. Amém? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, Tiago 1,3, produz perseverança. E a perseverança, diga comigo, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Maduros e íntegros, não imaturo e com falta de integridade. Maduro e íntegros. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Diga comigo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, diga comigo, e é instável ou inconstante em tudo o que faz. Puxa vida. Instável e inconstante em tudo que faz. Todo homem instável e inconstante em tudo que faz, não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Esse é o maior desafio que temos. É trabalhar a nossa instabilidade, a nossa inconstância. É trabalhar para ser como o Senhor, que não haja mudanças, que sejamos estáveis e não instável, não imaturo, não uma pessoa de mente dividida. Cada momento está de uma forma, cada momento está de um jeito. Esse é um desafio que temos. Porque o homem que tem mente dividida é instável em tudo que faz. E não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. O que aprendemos aqui agora?
Se eu perguntasse, faz um resumo do que você ouviu aqui. Quais os pontos que nós pegamos aqui agora? Senhor, tem misericórdia de mim. Primeiro ponto, falamos do quê? Esse é o outro desafio que você tem. Chegar na igreja e conseguir absorver o que você ouve na igreja. Porque se você chegar na igreja e você não conseguir absorver o que você ouve na igreja, Deus falou e você não reteve nada. E quando a gente não retém, nós somos como um poço rachado, não retém água. É um poço para reter, mas está rachado. A água vai. Não faça nada sem orar, sem consultar o Senhor. Haja, faça tudo que você como homem pode fazer, mas não esqueça do principal: consulta o Senhor. Consulta o Senhor. Porque você deve consultar ao Senhor, porque um acordo errado, uma parceria errada, uma sociedade errada, um relacionamento errado, vai dar errado. E você não vai ter do que questionar, porque você fez, mas não consultou o Senhor. Foi o que nós lemos, não consultar o Senhor. Segundo ponto, cuidado com as barreiras. Cuidado com as barreiras, para ela não impedir que Deus receba as suas ofertas. Não fique com barreira para que você chegue e cada vez que você apresentar suas ofertas ao Senhor, Deus receba as suas ofertas. Perdoe. Se você quer ser perdoado, perdoe. Não tenha coisas ocultas, escondidas. Assuma e abandone. Confesse e abandone. Cuidado com a mente dividida e com a instabilidade. Porque a mente dividida, a instabilidade vai impedir as suas orações de serem respondidas. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Fecha a conta e passa a régua. Amém? Amém. Fique em pé, por favor.